Desafinados, reflexões em outro tom. Seres planetários, está no ar o podcast Desafinados, reflexões em outro tom. Conversas semanais sobre alternativas para um mundo em transformação. Nessa missão estão comigo Márcia Fraguas. Olá. E Ivan Silva. Oi. Eu sou Nancy Silva e o tema de hoje responde pelo nome de Cidades Imaginadas. Podemos pensar as cidades como organismos vivos e mutáveis. Independente do seu tamanho, elas abrigam hoje 50% da população mundial e carregam a história da vida humana. São palco de dilemas e conflitos. Falar de cidade é escancarar questões como espaços de convivência ou a sua falta, saneamento básico, mobilidade, moradia, lazer e a necessidade da vida coletiva que nos caracteriza como espécie. É também dizer sobre como os cidadãos estabelecem limites entre o público e o privado, o indivíduo e o coletivo, sua noção de pertencimento e protagonismo. Em um país com tantas desigualdades e violências marcadas desde o início de seu processo de urbanização, em grande parte provenientes do próprio Estado, os cidadãos que neste momento conseguem estar em casa estão apartados do espaço comum ou presentes somente em seu próprio bairro ou comunidade. Porém, não há mal que nunca acabe, e o momento de voltarmos a conviver de forma coletiva será crucial para ressignificar a ocupação do espaço e, quem sabe, finalmente, lidar com os muros e paredes invisíveis, a estigmatização dos territórios e a atuação do poder público. Otimistas demais? A cidade é o lugar de fala do coletivo e, por isso, quando o cidadão se cala, ela deixa de existir. Então perguntamos, qual é a cidade que você quer imaginar? Neste programa, que vamos olhar a cidade e imaginar outros caminhos, temos dois convidados cujos trabalhos têm uma relação orgânica com a cidade. Nabil, quem é você? O que você faz? Como vive? Do que se alimenta? Eu sou arquiteto, sou urbanista, sou professor universitário de planejamento urbano, história do urbanismo. E, bom, já trabalhei em muitas coisas aí na cidade, trabalhei no plano diretor de São Paulo, fui relator, fui secretário de cultura também no município de São Paulo. Eu dou aula, eu faço palestra, eu faço projetos e como alimento saudável, né? Porque eu acho que hoje essa é uma das questões mais importantes que a gente tem. E você, Walter, quem é você? O que você faz? Como vive? Do que se alimenta? Então, eu sou Walter Nu, eu sou artista visual, né? Faço esculturas, né? Trabalho também num serviço de saúde mental no CAPES, né? Fazendo oficinas de arte e trabalho com audiovisual também, enfim, tem a ver com as minhas formações, né, que são, além dos cursos aí de artes plásticas, fiz rádio e TV, fiz semiótica psicanalítica e, enfim, eu tô sempre aí, então acho que eu tô o tempo todo em trânsito e em ação, né, digamos assim, eu acho que eu sou muito do agora, né, acho que é isso, né, e tem essas esculturas aí grandonas que eu faço também, espalhadas por um monte de lugar, né, que acho que é o que me conecta com a cidade, porque eu uso a cidade como um fornecedor desse meu material, né, que eu tiro esses resíduos sólidos das caçambas para fazer as esculturas, né, e sempre tem um pouco isso, né, eu só vou fazer escultura se tiver a ver com algo que eu pegue lá na rua. Eu sou esse cara. E o que eu como tento fazer uma redução de danos na minha alimentação, né? Então eu tento comer o mais saudável possível aí, né? Dentro do que eu consigo. Meu pai era anti-americano total, odiava tudo, né? McDonald's, Coca-Cola, então a gente não comia nada disso. Fui comer McDonald's agora tem alguns meses, que foi quando começou a pandemia. Eu estava em Portugal e lá teve o lockdown e o único lugar que eu achei aberto foi um drive-thru. Então eu comi um sanduíche lá do McDonald's, mas que não é da minha vida, foi super engraçado, foi minha primeira vez no McDonald's, mas não aconteceu nada, não gostei também. Foi só porque eu precisava comer alguma coisa. Acho que passou o tempo, né? Bom, para começar aqui a história toda, vou fazer uma provocação para vocês dois. Eu queria que vocês dissessem o que é o direito à cidade? O que é ter direito a uma cidade?
Direito à cidade significa, em primeiro lugar, ter direito àquilo que a cidade oferece como o básico, né? Então, uma agenda básica, você ter uma casa ligada à infraestrutura, com água, com esgoto, você ter direito à mobilidade, a poder circular pela cidade, poder ter direito à saúde, à educação, a cultura, à medida que a sociedade também vai se sofisticando. Então, há 50 anos atrás, a gente podia dizer que o direito à cidade era menos complexo do que hoje. Eu vou dar um exemplo. Quem não tem acesso à internet não tem direito à cidade hoje em toda a sua potencialidade, porque a internet passou a ser um elemento fundamental para a vida das pessoas, ainda mais agora aqui na pandemia. Né? Então, tradicionalmente eu ia dizer, a direito à cidade é ter água, esgoto, né? Numa certa época, né? Telefone, numa época tinha que ter telefone, né? Hoje a gente já está com outro padrão de exigência. Por exemplo, a cultura, né? O Walter, né, trabalha com cultura, eu fui secretário de cultura. 40 anos atrás, quando eu comecei a fazer minhas pesquisas na periferia, ninguém na periferia falava de cultura. Falava de água, falava de transporte coletivo, né? Porque não tinha nada disso, falava de pavimentação nas ruas, né? Hoje você tem um movimento de cultura periférica enorme, né? As pessoas, os jovens principalmente na periferia, eles querem ter acesso à cultura, querem ter acesso à casa de cultura, não só evento, ele quer ter acesso a espaços onde ele possa produzir, onde ele possa trabalhar e produzir cultura. Então, sofisticou muito, né? O que a gente entende como direito à cidade. Você for perguntar o que eu me alimento, né? Eu acho que hoje, né, ter um direito à cidade também é o direito de poder ter acesso a uma alimentação saudável, né? Porque nós não podemos simplesmente comer qualquer coisa que aparece. Eu acredito que isso são questões novas que vão aparecendo, né, dentro da sociedade. Claro que também depende, quando a gente trabalha com a ideia de direito, que a gente está querendo excluir uma ideia de que tem gente mais privilegiada e menos privilegiada. Então isso é um conceito político, um conceito que todos devem ter acesso àquilo que nós consideramos o básico. O supérfluo ir no shopping, né, talvez não seja o direito à cidade, mas poder ter acesso ao comércio, a poder comprar as coisas, ter liberdade para poder circular na cidade, é fundamental, né, para você poder ter um direito à vida. É claro que cada um vai ter o seu conceito de direito à cidade. Pode ser mais sofisticado ou não. Para algumas pessoas, talvez, não ir no shopping seja não ter direito à cidade, porque para ele a cidade é o shopping. Tem muita gente que só faz isso. Vai da casa para o trabalho, do trabalho para o shopping, dentro dos carros, fechado, tá certo? Que é um conceito que eu acho que não é urbano, né? Porque para a gente viver a cidade, a gente tem que viver a diversidade da cidade. Então, o direito à cidade, na minha concepção do direito à cidade, também é participar de coisas com gente diferente. A diversidade está presente na cidade, a possibilidade de ver o outro, de dialogar com o outro, de participar dos processos de decisão, tudo isso faz parte do direito à cidade. Né? Então, agora, tem gente que direito à cidade é isso, é poder ir no shopping, né, e ficar fechado dentro de casa no condomínio. Né? Então, por isso que eu diria que é relativo. E você, Walter? A pergunta é bem provocativa mesmo, né? Eu acho ela bem complexa. E assim, eu que rodo muito o dia inteiro, o tempo todo, em vários lugares, e são várias cidades, né? São Paulo não é uma cidade, né? São Paulo são vários lugares. O que eu colocaria como direito de cidade é o direito de você poder decidir como que você quer o funcionamento dessa cidade. Que eu acho que é uma coisa que a gente experimentou muito nas administrações petistas, né? Ainda que com algumas falhas, mas que agora a gente está perdendo muito. Eu que trabalho muito aqui mesmo, no Grajaú, lá na cidade de Tiradentes, no ABC, a gente fica chamando as pessoas, a gente tem que descobrir as pautas públicas, né? A gente tem que descobrir quando leis que deveriam ser participadas para os cidadãos, para eles decidirem como eles querem essa cidade e o que eles querem
querem dentro dessa cidade, a gente tinha que fazer uma puta manobra para poder levar as pessoas, às vezes, para a Assembleia, para a gente poder ter participação do cidadão no que vai ser a cidade que ele vai viver. Então, eu acho que o primeiro direito que a gente tem que ter é dessa convocatória, né? O primeiro direito tinha que ser assim, alguma coisa que ensinassem pra gente no berçário, né? Que ficasse lá uma luz piscando, ó, você tem que ser convocado o tempo todo para tudo que for decidido sobre a sua vida nessa cidade, porque hoje eu vi, por exemplo, uma mulher falar assim, vão voltar às aulas, né? Uma mãe falou para mim no CAPES, né? E eu tô muito preocupada, porque o shopping vai abrir, eu trabalho no shopping, e eu vou ter que trabalhar. Só que as aulas vão voltar depois, e as creches vão voltar depois. Então, aonde eu vou enfiar meu filho? Então, isso é uma coisa de você pensar que as pessoas que pensam a cidade, não pensam nas pessoas que vivem na cidade. E foi uma coisa que essa mulher falava assim para mim, meio desesperada, tipo... Ela foi lá perguntar se o CAPES já estava atendendo, porque o menino faz parte do meu ateliê, né? Ele frequenta o ateliê e eu falei, olha, a gente ainda não tá, a gente está reorganizando como que vai ser a funcionalidade dessas coisas. E ela falou, mas puxa, eu preciso muito, o meu filho vem no CAPES, o meu filho vai para a creche, vai para a escola, só que eu vou voltar a trabalhar no shopping antes de tudo abrir. Quer dizer, isso é não pensar no cidadão. Onde ele vai deixar essas crianças? Porque essas coisas que deveriam acontecer anteriores à abertura desse comércio, ela está sendo pensada em quem? Quem está pensando? Quem é que de fato tem direito a essa cidade? Eu morei no centro muito tempo, então morava em 2 cidades. Vinha muito para o Grajaú, com vários projetos, com jovens urbanos e tal, e tem coisas que acontecem aqui que é ausência total de Estado, né? Que acontece na periferia, e que é ausência mesmo, né? Quando você vê os carros todos estacionados na calçada, que é uma observação que eu sempre fazia quando eu pegava o transporte público lá na cidade de Tiradentes, as pessoas andando na rua com risco de ser atropeladas e não tinha ninguém multando, porque a CET não vai lá, entende? E aí eu chegava no meu bairro e aí tinha PT, tinha tudo. Então, eu acho que os direitos, eles são para uma parte da cidade. A outra parte, ela fica com poder paralelo, né, e que foi crescendo, esse poder paralelo foi crescendo, e ele está aqui, aí já tem os tribunais, já tem todos os lugares que a polícia não entra, que a CET também não entra, que o Estado não entra mais, e ele perdeu a mão num grau que a gente tem esse monte de cidades dentro das cidades, e que tem governos que dão outros direitos além dos direitos que a gente conhece aí. Então acho que o direito à cidade é o primeiro que tinha que ser o de você escolher como que você quer que funcione essa cidade, né? A gente é muito pouco convocado para escolher isso. E, Walter, explica para quem está ouvindo a gente o que é o CAPES. O CAPES, ele é um serviço do SUS, né, Centro de Atenção Psicossocial. Eu trabalho em 2 CAPES, né? No CAPES AD do Grajaú, que é álcool e outras drogas com usuários, né, de substâncias, e no CAPES Infantil de Parelheiros, né? No de Parelheiros há mais tempo, e a gente lá criou uma rádio, um ateliê de artes visuais, enfim, e as pessoas sempre me perguntam, né, quando eu falo isso, elas têm uma surpresa, nossa, mas você trabalha em saúde mental, e o que um artista visual, enfim, um cara do audiovisual, um semiotista faz nesse lugar? Eu falo, olha, eu trabalho com equipe multidisciplinar, que é o que tem nesse serviço, que é uma equipe com assistente social, com psicólogos, com psiquiatra, neuro, enfim, uma multiplicidade de agentes, né, da saúde, e ali a gente discute os casos e vê qual que é o melhor processo terapêutico, né, qual que é o melhor projeto terapêutico, o melhor PTS, né, como a gente chama, que é projeto terapêutico singular, né, porque a gente entende que cada pessoa tem que ter essa excelência desse pool de profissionais debruçados sobre o caso dela para entender o melhor processo terapêutico. E às vezes é alguém que precisa frequentar um ateliê de artes para poder desenvolver habilidade X ou Y, ou porque no ateliê vai ficar mais à vontade para poder falar sobre esse assunto ou aquele, enfim, sobre as questões ali que tem a ver com a queixa que
é percebida no acolhimento, né? E então é isso, eu faço esse serviço, eu tenho muito orgulho desse serviço, eu tenho muito orgulho de ser um funcionário do SUS, eu tenho muito orgulho do SUS, eu sou um usuário também do SUS, eu usei convênio muito tempo e depois eu comecei a usar o SUS por uma questão de militância, por uma ideia de que a gente tem que usar sim, a gente tem que se apropriar desses serviços. O SUS ainda não é como ele deveria ser, mas ele pode ser muito melhor. A gente lembrar que o maior investimento do SUS foi feito nos governos aí, Lula e Dilma, inclusive o SAMU foi criado pelo Lula, né? E quando chega no golpe ali em 2016, é tirado do SUS investimentos com a PEC 55, que inclusive o Bolsonaro votou a favor aí de tirar investimento do SUS, né? O Bolsonaro, o Bruno Covas, todas essas pessoas que agora estão aí tendo que enfrentar uma pandemia e tentar maquiar esse serviço que eles tiraram recursos, né? Então a gente tem que sempre pensar que o ideal seria que cada governo que entrasse investisse mais em saúde pública e mais em educação e não tirar. E o que aconteceu no nosso caso foi que a gente tem a PEC 55 aí, essa PEC da morte que tem que ser derrubada a qualquer momento porque ela tira, né? Ela congela investimentos na saúde pública e na educação por 20 anos. E lembrar que a gente só está no 3º ano dela. E já está esse caos. Imagina daqui a 10 anos como a gente vai estar, né? Então é isso. Viva o SUS. Eu acho que a gente está sentindo agora a importância do SUS, desse serviço, né? Que é para onde está todo mundo correndo. A gente está sentindo, inclusive, nesse momento de como é importante, sim, ter um serviço de saúde universal. A Inglaterra tem um, que foi onde foi baseado o SUS. Acho que o Canadá tem um. São poucos os lugares do mundo que tem esse serviço. E a gente tem a sorte de ter esse serviço, senão a população carente, inclusive aqui não é carente também, porque quando você tem um câncer, não é o hospital privado que trata, ele pega investimentos do SUS aí, caso as pessoas não saibam. Os antirretrovirais aí pra galera que toma os PrEPs e esses remédios são todos vindo via SUS. Se tiver uma possível vacina do Covid, será via SUS. Não vai ser o Einstein, esses hospitais, esses sistemas particulares a 1000 que vai dar para a população. Vai ser o SUS. Então, pensem, viva o SUS, vamos correr atrás dele, gente. Vamos fazer esse negócio funcionar. A gente conversou há 2 semanas num programa sobre criatividade com o Allenberg Quindins e ele nos deu uma resposta muito bonita sobre a cultura de um povo, quando a gente perguntou para ele o que é cultura, né? Ele parafraseou uma canção do Gilberto Gil dizendo que a cultura de um povo ela vem do chão. Pensando nas questões da sustentabilidade, do meio ambiente, diante da especulação imobiliária, qual o caminho para uma cidade cuja riqueza seja melhor equalizada entre seus habitantes, na opinião de vocês dois? Bom, primeiro, viva o SUS. Viva o SUS! Já que nós estamos nesse momento tão grave e a população brasileira está vendo a importância do SUS. Eu só vou contar aqui um casinho antes de responder a sua pergunta. Eu fiz um tratamento do SUS, eu tinha hepatite C e fiz um tratamento pelo SUS. O tratamento, se fosse fazer no setor privado, era R$300 mil e o SUS bancou, claro, muito menos, gastou muito menos do que isso, porque isso era e é importantíssimo a gente defender o SUS, assim como defender todos os serviços públicos e gratuitos fundamentais, na educação, na cultura, na assistência, e o CAPES é um serviço muito importante, realmente, como o Walter falou aqui, de ponta. Agora, sustentabilidade e especulação imobiliária. Nós estamos num problema seríssimo no planeta. Nós estamos com um problema que é o seguinte: o modo de vida, o modo de organização da nossa sociedade, ele é insustentável. Nós estamos caminhando para o colapso do planeta. E se a gente não tiver consciência disso, nós vamos dar continuidade a esse modelo. Então, quando a gente vê aqui os índices de desmatamento da Amazônia estão crescendo, quando a gente vê toda a indústria do petróleo que comanda aí a política em boas partes do mundo, muitas pessoas dizem, inclusive, que o impeachment da Dilma foi provocado pelo interesse americano no pré-sal brasileiro, de destruir a Petrobras, de criar essa autonomia. Então, o petróleo manda no mundo. Só que a indústria do petróleo,
né, queimar CO2, né, vai levar nós a uma elevação da temperatura do planeta. Isso vai ter consequências imensas sobre toda a população. Então, nós temos que ter um projeto alternativo para o planeta Terra, né, onde a gente coloque a vida em primeiro lugar. É por isso está muito presente agora nessa discussão da pandemia, e encontrar uma maneira da gente viver distribuindo melhor as riquezas. Cada um vai ter aquilo que é necessário, sem que a gente tenha uma acumulação, né? Então nós precisamos ter um modelo que a gente poderia chamar do ecossocialismo, que é um modelo onde as preocupações com o meio ambiente, elas estão em primeiro plano, e nós temos uma preocupação também de garantir para cada um aquilo que é o necessário e não o supérfluo. No Brasil, temos 1% da população que tem 27% da renda. Você fica falando assim, bom, para que essa gente tem essa renda tão alta? Né? Por que alguém precisa ter R$1 bilhão? Ele nunca, se ele quisesse gastar isso, não ia conseguir gastar na vida dele. Então, por que ele precisa acumular tanto? Então, e a acumulação, quando ele fala de especulação imobiliária, também que eu diferencio um pouco duas coisas que às vezes ficam meio confusas. Uma coisa é especulação imobiliária, outra é promoção imobiliária. É claro que você pode ter promotores imobiliários. O cara vai lá e produz um produto, um apartamento para ser vendido, etc. Só que esse promotor imobiliário, ele tem que estar sujeito às regras, que são as regras que interessam a comunidade toda. Ele não pode estar ocupando uma área de proteção ambiental, ele tem que estar preocupado em responder às regras para impedir que você tenha sombra de um prédio sobre as casas. Você tem que ter um conjunto de regras que são definidas na nossa legislação, que precisa ser construída de modo participativo, como o Walter falou aqui, ou seja, ter participação no processo de construção das regras de construir, e essas regras respeitarem o direito ao meio ambiente, né, o direito à habitação, né, a respeitarem também, de maneira muito concreta, a função social da propriedade, ou seja, um vazio urbano, um terreno vazio sem construção, isso é especulação imobiliária, porque na verdade você está ocupando um pedaço da cidade sem dar uso a ela, né? Quando você tem um terreno, uma gleba grande, então isso é especulação imobiliária, né? Aquele terreno, aquele prédio vazio, como nós temos muitos prédios vazios no centro da cidade, ali podia ter centenas de pessoas morando, né? E não está morando por conta da propriedade privada daquele prédio e da expectativa do proprietário de que aquele prédio possa ter um valor mais para frente, e ele segura aquilo, quando aquilo estava sendo disponibilizado para a sociedade. Então, você vê que há um conflito muito grande entre o direito à cidade, que nós estávamos falando antes, o direito ao meio ambiente saudável, tá? Ao meio ambiente saudável, e certos interesses econômicos, né, que de certa forma fazem com que a gente tenha uma enorme desigualdade social e territorial, né? O Walter estava falando do Grajaú, da cidade de Tiradentes. Eu conheço bem todas as regiões da cidade, né? A gente vê Grajaú, ele precisava ser muito menos denso do que ele é, né? Por quê? Porque é uma área de proteção ambiental. Então, a gente não deveria ter tanta gente morando no Grajaú. Poderia ter gente. Tem uma regra que diz que há uma certa densidade permitida, que não vai afetar a água, porque a água é um recurso absolutamente fundamental, né, para a nossa vida, né? Então, o manancial é muito importante. Eu tinha que ter regras para ocupação do manancial. Aí você fala assim, bom, mas eu tenho hoje 500 mil pessoas, 600 mil pessoas morando no Grajaú, onde elas iam morar? Elas tinham que estar morando nos prédios vazios do centro, tendo que estar morando em glebas enormes vazias, né? Muitas antigas indústrias que estão vazias poderiam ser transformadas em áreas de habitação de interesse social. Ou seja, nós teríamos condição de abrigar essa população que está numa região de proteção ambiental num outro pedaço da cidade, que é um pedaço da cidade onde tem infraestrutura, que está mais perto do emprego, né? E isso é uma coisa muito importante, né? Aproximar o emprego, a moradia do emprego. Isso também tem a ver com
uma questão da sustentabilidade. Por quê? Porque quando a pessoa mora perto do emprego, ela pode ir a pé para o emprego, ela pode ir de bicicleta, né? Ou ela pode até pegar um transporte público por uma distância menor e chegar lá no seu emprego, né? Quando ela mora muito distante, ela tem que passar 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia, né? E claro, quanto mais tempo a pessoa fica em qualquer meio de transporte mecanizado, essa pessoa está gastando, né, combustível. E a nossa cidade, que quase 100% do transporte coletivo é diesel e 100% dos automóveis, uma boa parte dos automóveis é gasolina, né? O que elas estão fazendo? Estão queimando, né, CO2, colocando CO2 no meio ambiente. Então, são vários aspectos de sustentabilidade relacionado com a cidade, quando a gente fala cidade imaginária. A nossa cidade imaginária, a gente devia morar perto de onde a gente trabalha, tá certo? Mas tem a possibilidade de fazer o que o Walter está fazendo, né? Ele falou, eu também adoro circular pela cidade. A gente tem que ter direito de circular pela cidade, mas a gente deveria poder morar próximo dos lugares onde tem infraestrutura, onde tem emprego, né? Nós deveríamos ter possibilidade de um tratamento dos resíduos sólidos diferentes, que é uma outra coisa muito importante, né? Hoje, essa sociedade insustentável que eu estou falando, ela gera uma quantidade de embalagem absurda, né? Por exemplo, de isopor. Isopor é uma coisa dificílima de reciclar, caríssimo para reciclar, não tem, né? E fica no meio ambiente eterno, né? Plástico, né? Plástico, alguns plásticos são mais fáceis de reciclar, outros não, né? Isopor é quase impossível de reciclar. Então, por que a gente precisaria ter modificação no nosso modelo de desenvolvimento? Para a gente produzir menos, né, desse tipo de produto que não se renova, né, e poder, dessa maneira, inclusive, economizar muito, porque hoje, em São Paulo, mais ou menos se produz 12 mil toneladas, certo? 12 milhões de quilos, né, 12 milhões de quilos de resíduo sólido por dia. Cada habitante em São Paulo, na média, produz 1 quilo de resíduo por dia. E esse resíduo, o que faz? Ele circula por aí, né? Você põe lá na porta da tua casa, aí passa um caminhão, esse caminhão leva esse resíduo para um centro de transbordo, aí vai para um caminhão maior, esse caminhão maior vai lá para 30, 40 quilômetros, ou mais, dependendo da região de cidade onde você mora, em média 30, 40 quilômetros, levar esse resíduo. Bom, é absolutamente fundamental, né, a gente pensar uma outra forma de tratar isso, né? Então, se eu tiver menos embalagem, né, eu vou produzir menos resíduos. Se eu tiver uma composteira na minha casa, eu tiver um minhocário, eu vou poder colocar os alimentos, né, que possam ser compostados, né, na composteira. Mesmo num apartamento eu posso pôr um minhocário na varanda. Claro, para isso a gente precisaria já ter as habitações pensadas também para ter esse espaço, tá certo? E aí eu vou reduzir, em vez de eu ter 1 quilo por dia, em média, para cada cidadão, eu vou reduzir isso para mais ou menos 200 gramas por dia, que é só o chamado rejeito, aquilo que não serve para nada, que não dá para reciclar, que não dá para compostar, etc. Esse aí, realmente, eu preciso levar para fora, preciso levar para um aterro sanitário. Bom, com isso, a gente vai gastar 20% do custo da coleta e da destinação. E quando chegar lá no aterro, né, porque no aterro também está o quê? Aquele lixo gera metano. E o metano é outro gás que também, né, gera mudanças climáticas não desejadas. Então, também vou estar melhorando lá na ponta. Então, estou dando aí... Agora, é claro que aí tem um interesse, que você falou da especulação imobiliária, mas nós estamos falando aqui, de alguns interesses que estão ligados na questão da cidade. O proprietário de terra que especula, o empreendedor imobiliário que quer desrespeitar a legislação e que pressiona para poder fazer as coisas de maneira equivocada dentro da cidade. A empresa de lixo, de resíduo, que tem interesse que se produza muito lixo. E a empresa de transporte coletivo, que também ganha em cima do transporte das pessoas. E a indústria do petróleo, tá certo? E a indústria automobilística. Tá? Então, são vários interesses que dificultam que a gente possa ter, né, uma cidade como a gente gostaria que tivesse. Então, a nossa cidade imaginária tem que controlar esses atores. Não quer dizer que não possa ter uma empresa de lixo, que não possa ter uma empresa de ônibus, que não possa ter uma empresa imobiliária, né? Mas elas precisam estar
não influenciando as políticas públicas. Ela estava prestando serviços, né, dentro daquilo que a gente considera que é a cidade que a gente quer. Então vamos debater a cidade que a gente quer e aí a gente vai precisar de serviço. Agora o que acontece é que esses interesses querem mandar na cidade, querem fazer a cidade ser apenas de acordo com o interesse, né, com os interesses deles. Então, e dificultam então que a gente possa construir uma cidade, a cidade que nós queremos. Walter, e para você, como é que você imagina que a cidade pode equalizar melhor a distribuição de riqueza entre os habitantes? Então, eu acho que quando eu começo ali a fazer as esculturas, né, no final ali dos anos 80, que eu começo também pensar nas esculturas com material reaproveitado, eu começo a ir para os aterros, né, para os lixões, e começo a ver tudo que a gente produzia. Eu acho que começo a pensar muito nisso, né? Começa a me incomodar muito, eu começo a ver que a gente realmente produzia muito lixo, e eu lembro que eu via coisas assim, eu pensava, nossa, quem que consome isso, quem joga isso fora? E tinha muito, e sempre via, né? Era tipo aquela cena do Estamira, mas eu vivi isso ali, né? Em loco, indo nos lixões lá, né, fazer minhas esculturas. Agora tem outros meios, tem as cooperativas de catadores, mas eu fazia muito isso indo lá, né? E isso sempre me incomodou, esse excesso, né? Por que a gente consome tanto, né? Quem precisa consumir tanto, né? Por que tem alguém ganhando tanto dinheiro? Por que a riqueza está na mão de tão poucos e tem gente que não come, né? E como que é isso de uma pessoa precisar de tanto, né? De 3 casas, 4 casas, com 20, com 30 cômodos, sendo que ela mora sozinha, 10 carros. Eu não estou dizendo do direito de ter ou não, eu estou levando para uma reflexão que eu acho que tinha que ser da pessoa mesmo, de será que é disso que eu preciso? Será que eu preciso disso tudo? Será que alguém precisa disso tudo? Para mim essa pergunta sempre foi muito clara na cabeça, né? Como reduz esse impacto, né, do excesso, a gente o tempo todo tirando da natureza, tirando da terra, tirando de todo lugar? Por que a gente está vivendo tão mal? Por que mesmo quem tem esse excesso vive mal, né? Então, eu penso que o caminho para a gente, em primeiro lugar, assim, equalizar isso, seria equalizar essas riquezas, né? Ter para todo mundo. E eu acho que o jeito de ter para todo mundo era a gente pensar aí que ninguém poderia não ter uma renda. Acho que um projeto de renda mínima é fundamental, né? Um dinheiro que fosse, e que não é ajuda, né? É repasse, né? A gente paga imposto o tempo todo, e esse imposto que é pago, ele tem que voltar para o cidadão de algum jeito. Então, por que tem uma parcela de cidadãos que não recebem esse imposto que é repassado para eles, e só uma outra parcela recebe e tem muito acesso a esse imposto de todos, né? Por que um juiz precisa de um auxílio moradia, né? Um juiz que já ganha um salário muito alto? E quantos juízes tem no Brasil? Se a gente pensar, acho que está aí na casa dos 1000 e pouco, sei lá, não faço ideia, mas imagino que sejam muitos. E se todos eles ganham R$4.800, acho que é isso, né? Que é o auxílio moradia. Agora, se você pega R$4.800, que é o auxílio moradia de um juiz, e põe aqui no Grajaú, uma parte da cidade que eu trabalho, que eu venho para o CAPES, um aluguel de uma casinha simples, né, ali para uma família, que muitas vezes não tem essa casa, é R$400. Então, assim, sobraria os 80 ainda, né, dividido por 10, aí 4.800, daria 480, sobraria ainda os 80 para uma cestinha básica ali. Então, é a gente começar a pensar que existe essa possibilidade, sim, que existe o dinheiro, porque alguém está ganhando muito e alguém não está ganhando nada. E é um dinheiro que é de todos, porque esse dinheiro é público. Esse dinheiro é resultado dos impostos que a gente paga. Ele não é um dinheiro que vem do nada, né? Ele vem de algum lugar. Ele vem do imposto que a gente paga. Não? E por que tem uma turma que
não tem esses direitos mesmo pagando impostos, né? Porque ninguém vai lá pro gay e fala assim, olha, então tá, o quilo de açúcar custa R$5, mas você só vai pagar R$2,50 porque você é gay, você não tem um monte de direitos aí que não estão reconhecidos. Nem pro negro, né? Olha, como você apanha da polícia, você não tem a polícia para te dar assistência, ao contrário, você tem ela para te corromper, né? Você tem a polícia para te bater e não para te proteger, você também não vai ganhar, não vai precisar pagar imposto, você só vai pagar uma parte. Então a gente paga imposto igual e não tem os mesmos direitos, né? Então tem vários grupos sociais aí, mulher, gay, os negros, os indígenas, enfim, e que não tem esse repasse, né, dessa verba. Então eu penso que a melhor solução para uma sociedade mais equalizada, para a gente começar a pensar numa sociedade equalizada, seria ter, no mínimo, um projeto de renda mínima para as pessoas. Sabe, todo mundo teria que ter um salário mínimo, não importa, a gente tem dinheiro para isso, se a gente dividir, aí se a gente se começar a mexer no bolo, vai dar para todo mundo e ninguém vai passar mal, ninguém vai passar fome, não vai ficar faltando, né? Porque tem gente ganhando muito e tem gente ganhando muito pouco. Então acho que não dá para viver assim. Não é esse mundo que a gente quer. Não dá para ser desse jeito. Ou a gente divide, ou a gente acaba como nação, como civilização, que é o que já está acontecendo. Eu acho que um dos grandes problemas da gente é essa ideia de viver pro amanhã, né? Eu não sei o dia de amanhã, e eu vejo aqui nesses empregos que eu tenho, né, nesses trabalhos, as pessoas assim, vou comprar outro apartamento, vou comprar outro carro, vou comprar... As pessoas vão comprando, acumulando, e aí você, às vezes, vê uma pessoa, né, sei lá, que mora sozinha, que vive sozinha, que nem, né, e fala assim, nossa, mas comprou outra, comprei, mas por quê? Porque não sei o dia de amanhã, né, o dia de amanhã é tão difícil, e agora a gente está tendo que viver o hoje, por exemplo, né, eu lembro que estava lá em Portugal, agora nessa situação, e foi quando morreu o dono do Santander, né, e é um cara multimilionário, e a filha dele tem uma fala que é bem interessante, que ela fala, meu pai morreu querendo, ele tem tantas coisas, mas ele morreu querendo uma coisa que ele nunca se preocupou em ter, ou que a gente podia perder, que é o ar. Então isso foi bem tocante, e eu acho que talvez seja um momento que a gente tenha que também pensar isso, né? Por que falta tanto para tanta gente, e tem tanta gente com tanto, que a gente vai acumulando, né? Acumulando, quem pode acumular, e quem não pode fica olhando quem está acumulando e fica no desejo de acumular. Então vira uma coisa, e aí qualquer oportunidade que essas pessoas têm, elas vão acumular e a gente vai vivendo nessa paranoia de que eu preciso investir, que eu preciso acumular, que eu preciso produzir para acumular, trocar o carro que é novo, mas que eu vou comprar outro ano que vem, porque esse já está velho, e as coisas, elas vão perdendo a validade na hora que você já as adquire, né? E a gente vai transportando isso também para as relações pessoais, né? A gente também vai se comportando assim com as pessoas, de substituição, e é isso, né? Acho que uma sociedade mais justa, mais equalizada, para mim, seria uma sociedade onde a gente pudesse todo mundo ter de igual para igual, né? Ou todo mundo pudesse ter um mínimo para existir. E que não tivesse essa ideia, né? Não ficasse, essa ideia foi plantada na gente, de que a gente precisa consumir exacerbadamente nessa velocidade, ou adquirir bens o tempo todo. O único propósito da vida é adquirir bens, né? Eu acho isso desastroso, triste. Eu não consigo viver dessa forma, e eu não acredito que essa seja a forma, e a gente está aqui agora sem poder usufruir de nada dessas coisas que a gente acumulou, né? É muito interessante, porque a gente
vai desse gancho de cidade imaginada para uma organização de sociedade imaginada, né? Porque às vezes eu sinto que a gente fica falando para convertidos, né? Assim, produza menos lixo, prefira o transporte público, e a gente está vivendo uma convulsão social. E estava vendo o Silvio Almeida, né, falando que as pessoas em todos os lugares do mundo, elas estão indo para as ruas e o palco desse cenário são as cidades, por uma questão de insatisfação de uma organização de sistema, né? A gente está vendo, inclusive, a queda, né, de muitos símbolos, como estátuas escravagistas, um clamor de uma ressignificação histórica e de uma mudança. E essa mudança ela é simbolizada dentro desse espaço coletivo. Quando eu vejo a repercussão disso aqui no Brasil, eu tenho a sensação que a gente vive uma espécie de deslumbramento generalizado de uma organicidade acima dos trópicos, né? E aí eu pergunto, na opinião de vocês, se vocês acreditam que esse momento de reorganização das cidades, mas que também traz uma carga muito intensa de ressimbolização de uma sociedade, é uma oportunidade da gente quebrar esses ciclos históricos viciosos, ou a gente ainda precisa caminhar muito mais para chegar à conclusão que, assim, andar de transporte público pode ser legal aqui também, não é só legal em Paris, em Londres? Eu acho que esse momento que a gente teve, essa paralisia aqui por causa da pandemia, fez com que muita gente passasse a pensar se nós estávamos indo no caminho certo. Né, isso que o Walter falou é muito real, né? A questão de, será que as pessoas precisam acumular tanto? Na hora que a gente tem uma pandemia, na hora que a gente não pode mais sair de casa, né? Na hora que a gente vê as pessoas morrendo, as pessoas se perguntam mesmo, ela vai comprar a saúde dela com esse dinheiro que ela acumulou? Muitas vezes não vai conseguir fazer isso, né? O SUS, né, o teto de gastos que foi criado aí pelo governo Temer depois do golpe de 2016. Hoje todo mundo fala no SUS, né? Gente que votou no Bolsonaro hoje está arrependida porque acha que, né, a política de destruição do Estado, né, porque o Bolsonaro tem uma política de destruição do Estado, né, destruição das políticas públicas. E muita gente está questionando isso. Está questionando o próprio Bolsonaro, fora dos que já nunca acreditaram nele, né? Quer dizer, a gente aqui, eu nunca acreditei nele e sempre achei que ele é um risco para a democracia. Mas muita gente que votou nele hoje está questionando ele, né? E está questionando esse modelo. Eu acho que o modelo da sociedade capitalista já estava entrando em colapso antes da pandemia. Né? Nós estamos vivendo, né? Estamos vivendo uma transformação do processo de trabalho. A inteligência artificial está aí, né? Então, quando a gente fala renda básica de cidadania, né, que é aquela proposta que o Suplicy, durante 30 anos, ele vem martelando, né, a renda básica de cidadania, hoje é uma saída, que é um pouco o que o Walter acabou de falar, né? Você garantir um mínimo para todo mundo, né? Redução de jornada de trabalho, nós temos que trabalhar com a redução da jornada de trabalho, para todo mundo ter trabalho, tá certo? Todo mundo tem uma renda básica, todo mundo tem trabalho, todo mundo tem mais oportunidade de poder ter uma vida de lazer, de ficar com a família, de poder se qualificar, estudar, ler, né? Participar, produzir arte, produzir cultura, né? Então tudo isso é um outro modelo de sociedade, né? Um modelo de sociedade que eu acredito que a gente vai ter que batalhar muito para conseguir chegar lá, mas talvez a pandemia tenha sido um momento importante para as pessoas darem um break e falar, não, realmente, do jeito que nós estamos indo, nós não íamos chegar em lugar nenhum, né?
Agora, não vai ser naturalmente que isso vai acontecer, né? Aqui nós temos um presidente, por exemplo, que acha que as pessoas vão resolver as coisas lá com revólver, né? Se armando e se defendendo dos outros, porque se a gente continuar nesse processo de concentração de renda e deixar milhões de pessoas na miséria, nós vamos ter uma situação de conflito social cada vez mais forte, né? E a solução que uma parte dessa elite concebe é essa: eu vou defender, os cidadãos de bem vão se defender armados. Só que isso certamente não é a solução, né, para os problemas sociais. Os problemas sociais têm que ser enfrentados com políticas públicas. Então, eu acredito que nós estamos aí num momento muito importante, que é o momento de lançar propostas e mobilizar corações para propostas de avanço. Não está fácil, mas eu acho que a gente tem que colocar isso na roda e talvez a gente tenha condição de fazer com que essa concepção seja a vitoriosa nesse processo que nós estamos vivendo. E você, Walter, como você acha que a gente pode parar de falar para os convertidos? A gente está tendo aí uma oportunidade muito histórica, né, na história da humanidade, né, de se rever, de rever o lugar da gente como espécie e o que queremos e para onde vamos, né. Eu até tenho falado muito que é como se a gente estivesse de frente para uma folha branca, né. É muito bom estar de frente para uma folha branca e não saber o que desenhar e as coisas começarem a vir. É claro que tem muito sofrimento, acho que essas mortes todas, isso tudo é muito triste, a forma como alguns governantes, inclusive o nosso, está tratando, né, essa pandemia e tratou o coronavírus, né, foi desastrosa, né, está sendo desastroso aqui no Brasil, mas isso, se a gente olhar bem, tem a ver também com uma falta e um descaso de políticas públicas, né? E óbvio que quem vai morrer e quem está morrendo, eu que trabalho no fundão do Grajaú e no extremo sul, lá em Parelheiros, a gente está vendo, né, quem é que está morrendo, né? Quem está morrendo é a turma pobre, preta, periférica, está morrendo mais, né? Não que a classe média não esteja sofrendo com isso, mas ela tem meios para resolver isso de outro jeito, né? Mas assim, as mães que não têm com quem deixar os filhos, né? Que a gente assistiu aí um triste episódio esses dias, né? É isso. Então quem tá se ferrando são essas pessoas, mas isso é por falta de política pública, principalmente, né? Porque tem países que passaram pelo coronavírus com números baixíssimos de mortes e de infectados, porque aderiram ao lockdown, aderiram a um sistema protetivo financeiro para os cidadãos, entende? Que é uma obrigação, sim, do Estado. Mas eu acho que o que vai sobrar pra gente disso, né, como eu disse, eu olho para tudo, tento olhar para tudo de um jeito mais otimista. Então acho que o que sobra pra gente é uma coisa mais legal, é um renascimento, é uma ideia da gente poder rever tudo, né? As pessoas falam, às vezes vai voltar ao normal. Quem quer o normal, aquele normal? Quem estava feliz com o mundo que a gente tinha aí? Tinha alguém feliz? Alguém aí estava feliz? Não tinha ninguém. As pessoas estavam lá, mesmo quem estava na beira da piscina, na praia, enfim, nas coberturas, não estava feliz. As pessoas não estavam felizes. E quando eu digo feliz, não é aquela coisa, né, aquela felicidade do imaginário. As pessoas não estavam bem. Eu acho até melhor falar isso, né? As pessoas não estavam bem. Não tinha ninguém bem no modelo de mundo que a gente tinha até alguns meses atrás, antes do coronavírus. Então, acho que agora a gente está tendo que olhar de novo para a gente, ficar aí se olhando e se vendo e tendo que conviver com a gente mesmo. Quem está tendo a oportunidade de ficar no isolamento, né, que não é todo mundo, eu mesmo não estou tendo, eu tenho que trabalhar, né, lá no CAPES, né, eu fiquei um pouco isolado, mas eu já estou na linha de frente.
E dá um pavor, dá um pânico estar na linha de frente, sim, né? Nesses lugares. Mas, por outro lado, eu olho para tudo com esse olhar de, poxa, a gente vai poder fazer de novo e vamos tentar fazer de um jeito mais legal. Tomara que a gente saia disso tudo melhor, né? Que a gente traga boas lições dessa história toda, né? Eu, pelo menos, estou torcendo para isso, estou querendo que seja dessa forma, né? Porque o mundo como era não estava bom para ninguém. Eu não quero voltar para aquele mundo lá de antes da pandemia. Eu acho que poucas pessoas talvez queiram, a não ser que acho que nem o 1% que detém todo o poder financeiro do mundo, né? Esse grupo mínimo de pessoas milionárias querem isso. Quero acreditar que nem essas pessoas querem. Então, já que a gente está mais esperançoso nesse final de programa, vou fazer a última pergunta para vocês. No livro Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, para ele a cidade deixa de ser um conceito geográfico para se tornar um símbolo complexo e inesgotável da existência humana. Pergunto a vocês, como é a cidade imaginada de vocês? A cidade em que vocês gostariam de viver? Olha, a cidade imaginária que eu gostaria de viver é uma cidade, primeiro, que não exista desigualdade, questão fundamental, né? Segundo, uma cidade onde você possa ter uma convivência pacífica entre as pessoas. Você não tenha violência como parte do cotidiano das cidades. Terceiro lugar, é uma cidade onde as pessoas tenham, ao mesmo tempo, a sua privacidade, porque a privacidade é uma necessidade do ser humano, mas você tenha um espaço de convivência pública, que as pessoas possam conviver no espaço público e possam produzir manifestações humanas. Eu ia falar cultura, mas vou falar manifestações humanas, que é cultura, que pode ser todas as manifestações culturais, mas que também é sociabilidade, né? Que também é algum tipo de atividade que elas façam em conjunto. A minha cidade imaginária, né, é uma cidade onde a gente tenha respeito pelos elementos da natureza, né? Que a gente possa ter respeito pela água, pelo ar, pela área verde, pela terra, que a gente possa também ser uma cidade que tenha uma economia circular, ou seja, aonde as coisas elas vão se equilibrando e que a gente gera o mínimo possível de desperdícios, né, e aproveita o máximo possível daquilo que a gente tem para beneficiar todos que estão naquela cidade. Também uma cidade imaginária que eu pensaria é uma cidade onde a gente tem um equilíbrio entre o espaço construído e o espaço livre, ou seja, eu tenho espaços construídos onde as pessoas estão vivendo, mas eu consiga ter espaços livres, espaços abertos, espaços naturais, que gerem um equilíbrio, né, dentro dessa cidade. É uma cidade que se equilibra. É uma cidade educadora, onde a educação não está na escola, certo? A educação está em todos os espaços são educadores, né, rompendo essa segregação de usos em cada lugar. Então eu estou me formando no centro cultural, eu estou me formando no centro comunitário, eu estou me formando conversando com as outras pessoas. Então é claro que a escola é um elemento absolutamente fundamental, mas a gente tem que fazer com que a educação, né, saia para fora dos muros da escola, que na verdade não deveriam existir. Né, a cidade imaginária que eu pensaria é uma cidade que não tem muros, né, ou seja, que as pessoas não precisam ficar se defendendo porque efetivamente nós não temos a violência. Então eu posso ter uma escola sem muros, eu posso ter os terrenos, as casas sem muros, eu posso dessa maneira ter uma convivência mais pacífica. Também essa cidade imaginária é uma cidade saudável, e para ela ser saudável, ela precisa ter, primeiro os recursos naturais da vida precisam estar limpos, ou seja, eu preciso ter uma água que está limpa, eu preciso ter um ar que está limpo, eu preciso ter um alimento que não seja produzido com agrotóxico, né? Eu tenho que ter
áreas verdes e áreas adequadas para eu poder fazer um exercício, né? O exercício eu não preciso fazer numa academia. Na minha cidade imaginária não existiriam academias de ginástica, Por quê? Porque as pessoas vão fazer as suas atividades físicas no espaço público. Elas vão poder andar de bicicleta, elas vão poder correr, elas vão poder fazer os exercícios ao ar livre, né? Portanto, não precisa ter um espaço segregado na qual ela vai fazer o exercício. Ela vai fazer exercício no seu cotidiano, porque ela também vai poder se deslocar na cidade muito mais por mobilidade ativa do que por mobilidade motorizada. Claro que a mobilidade motorizada também é importante, porque as cidades devem ser grandes, né? Uma cidade grande é um recurso importante, mas eu posso fazer os meus deslocamentos cotidianos por mobilidade ativa e, portanto, eu vou estar fazendo o meu exercício ao me movimentar. E por que a cidade precisa ser grande? A minha cidade imaginária é uma cidade grande. Ou é uma constelação de cidades pequenas conectadas entre si? Porque existem certas atividades humanas que eu preciso ter escala para que elas possam ser desenvolvidas. Uhum. Então eu tenho que saber trabalhar na cidade imaginária, eu tenho as coisas da escala. Então eu vou ter um espaço de cultura perto da minha casa, né? Eu vou ter uma escola de ensino fundamental, uma creche perto da minha casa. Mas eu não vou poder ter uma universidade perto da minha casa. Eu não vou poder ter um teatro de ópera ou de orquestra sinfônica, porque essas coisas também precisam existir ao lado da cultura periférica, da cultura popular. Quer dizer, nós temos que ter todas as manifestações culturais. Eu não vou poder ter uma biblioteca sofisticada, né, em todos os bairros. Vou ter que ter uma biblioteca em cada bairro, mas uma biblioteca que tem os livros raros, eu vou estar em um lugar. Então eu vou precisar me deslocar, né, para poder frequentar esses lugares que estão distantes da minha casa. E só em ambientes que você tem uma alta concentração de pessoas, eu consigo ter certos serviços que são muito especializados, ou certa produção cultural que é muito especializada. Então isso faz parte, né, de uma cidade imaginária, que ela não é. Ela tem todas as vantagens de uma cidade pequena, mas também tem todas as vantagens de uma cidade grande. A minha cidade imaginária, né, e dessa pergunta, como eu imagino a minha cidade, é isso, né, uma cidade... Bom, tem muito a ver com a cidade do Nabil, né, tem muita coisa em comum da minha cidade com a dele, mas eu acho que a minha cidade, as pessoas poderiam realmente, sim, eu acho que escolher o que elas querem, né? Eu volto lá para o que a gente começou, quando a gente começou, seria uma cidade que talvez tivesse essa participação pública o tempo todo, que as pessoas pudessem gerir isso de forma coletiva. Eu acredito que essa é a saída, né? Se a gente não reinventar isso, a gente vai continuar com esse lugar do reizinho e do cara que comanda tudo, né? Um cara comanda tudo para todos, uma família que é dona de tudo para todas as outras. Não, acho que a gente vai dividir. Acho que a minha cidade imaginária divide. A imagem dessa cidade imaginária, acho que tem muito verde, tem muita bicicleta, tem essas coisas que eu gosto, né? Acho que tem muita cultura, muita arte o tempo todo, né? A arte está ali. Acho que é uma cidade que tem compostagem nas casas. A valorização estaria nessas coisas, né? Na composteira. A valorização estaria nas esculturas, né? De não se produziria lixo, não porque não se consumiria, mas porque nada seria lixo, porque nada seria da nossa soberba, aqueles prédios gigantes, aquela coisa toda, aquele rio podre, fétido ali, com aquele jardinzinho medíocre, né? Do Projeto Pomar. Então teria essa água como excelência, uma água limpa. Eu acho que, e principalmente tem uma coisa que me incomoda muito, que teria na minha cidade imaginária, né? Não teria senzala. E quando eu digo senzala, eu me refiro à favela, eu me refiro à periferia que está do lado de todos os grandes condomínios, né? De todos os bairros chiques. Para cada bairro chique você tem ali algo onde as pessoas que fazem o trabalho que as pessoas ricas não querem fazer, então fica aquele
povo vivendo muito mal perto de gente que está vivendo muito bem. Eu sempre penso como que as pessoas do Morumbi vivem olhando para Paraisópolis, né? Como que você tem aquele prédio que tem uma piscina por andar, né? E aquele prédio que dá costa para Paraisópolis, né? Como é viver ali, né? Será que essas pessoas vivem bem? Como é? É estranho, né? Porque você pensa que você está na Suíça dentro de casa, você abre a janela e você está no Brasil, e aí? E como que é viver assim? Eu não sei, porque eu nunca vivi assim, mas eu não queria também viver dessa forma, eu não quero viver num lugar assim. E eu acho que isso é a senzala, é a nossa senzala pós-moderna, que continua aqui do lado, é Barueri do lado de Alphaville, né? Então a gente tem sempre ali um nicho de miséria, né, servindo a Casa Grande, né, que são os condomínios hoje, os prédios de alto padrão. Então não teria isso, não pode ter isso. Enquanto tiver isso, tá tudo errado. Minha cidade imaginária, eu acho que ela não teria essa discrepância, né? Eu não consigo, sei lá, a imagem, tem muita coisa que pode dar essa imagem, né? Mas principalmente isso, essa imagem de discrepância social. Eu acho que isso é o câncer que a gente tem, que a gente carrega, é a nossa herança do período escravocrata, e que uma parte dominante não quer se livrar disso porque é confortável. Legal, caminhando aqui para o final, eu queria saber de vocês o que tocou vocês nesses últimos dias, nessa última semana. Nabil? O que foi mais tocante para mim? Olha, uma coisa que foi bastante forte foi a gente ter atingido no Brasil o índice de uma morte por minuto, né? Pensar que, por exemplo, nessa hora e meia que nós estamos aqui, né, devem ter morrido 90 pessoas apenas do coronavírus, né? E ao mesmo tempo, né, a gente vê com essa situação toda, né, os governadores, prefeitos, presidentes, todos eles falando em abrir o comércio, em as pessoas circularem, né? Claro que com os cuidados e tal, dizem que é com os cuidados, mas o que a gente percebe é assim que está se naturalizando as mortes, certo? Quer dizer, a economia, né, as autoridades e os setores econômicos, né, hoje estão falando assim, vai morrer, mas tudo bem, deixa morrer 1.000 por dia, 1.300 pessoas morreram hoje, né, por conta do coronavírus. Se projetar isso num ano, a gente é uma loucura a quantidade de pessoas que está morrendo, né? Você vê nos Estados Unidos a revolta que teve por causa da guerra do Vietnã. Na guerra do Vietnã morreram 50 mil pessoas nos Estados Unidos. Nós estamos praticamente já chegamos, pelos números oficiais, já chegamos em 40 mil. E talvez, né, a gente alcance um número maior do que esse, né? Com certeza vai superar o número de mortes da guerra do Vietnã dos americanos, né? Porque os Vietcongs, os vietnamitas morreram muito mais, certo? Mas não é qualquer coisa não, né? Quer dizer, nós estamos num momento muito difícil do país, nós estamos com um governo que não está preocupado com a morte das pessoas, então o que mais me deixou assim abalado nesses últimos dias foi isso, foi perceber que parece que ninguém está muito preocupado com a vida. A gente está aqui falando em cidade imaginária, sonhando, etc., mas essa cidade é construída para as pessoas, né? Então, né, as pessoas, a vida das pessoas é a coisa mais importante que nós temos. E na minha cidade imaginária também, eu esqueci de falar, né, não vai existir ódio, preconceito, né? Esqueci de falar disso, né? Eu acho que é uma cidade onde o amor entre as pessoas seja predominante. Então, seria isso. Legal, Nabil. E eu queria pedir para você também uma dica cultural, alguma coisa que você queira indicar para as pessoas, seja sobre cultura, informação, o que você quiser. Sexta-feira, dia 12, né, vai abrir um Cine Drive-In lá na região do Morumbi, e no dia 17 vai abrir um Cine Drive-In no Memorial da América Latina. E lá vai passar os filmes do Kubrick, né? Uma Odisseia no 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? Que é uma ficção científica, né? Vai passar também A Vida é Bela, né? Que é um filme italiano maravilhoso. Então, para a gente encerrar aqui essa conversa nossa sobre cidade imaginária, eu vou dar essa dica, ir assistir A Vida é Bela,
já que a gente não pode ir no cinema, que eu adoro ir no cinema, né? A gente vai de carro, fica isolado no carro, leva a namorada, que vai estar, né, no Dia dos Namorados, e curte um pouquinho um espaço público dentro do automóvel. Apesar de tantos óbitos, tantas mortes, tanto ódio que esse presidente e esse povo aí está colocando na sociedade, a gente tem que ser otimista e tem que falar, a vida é bela e vamos defendê-la. Tá, obrigado, eu que agradeço o convite, conhecer esses desafinados que estão bem afinados, uma cidade imaginária. Quero mandar um abraço também para o Walter, porque o trabalho dele é super importante. O que te atravessou essa semana e a sua dica? Nessa última semana, uma coisa que me tocou muito, que me incomodou bastante, foi hoje, né, ontem, se não me engano, eu vi ouvindo no rádio do carro essa notícia que saiu na Piauí, de que o Bolsonaro tem um projeto, né, de fortalecimento aí junto com as polícias militares, né, e que provavelmente se existisse um golpe, né, ou se esse golpe que se diz estar em curso, ele teria um apoio maciço da PM, né, então seria um golpe com essa protetividade, né, para os bolsonaristas da PM. Bom, que isso vem junto com aquela imagem que me chocou muito, que é a imagem da mulher, né, com um taco de beisebol, né, sendo escoltada pela polícia, mas não escoltada porque ela estava portando uma arma branca e que poderia ferir transeuntes ali de outra manifestação, mas sendo escoltada por proteção, os caras protegendo ela enquanto eles batiam em outras pessoas que estavam na manifestação contrária aos bolsonaristas. Então, isso vai de encontro a essa polícia que não serve todos os cidadãos, que paga o dinheiro dela, né? Que na verdade ela tem que ser protetiva para todos os cidadãos, porque todos os cidadãos estão pagam seus impostos, como eu já disse aqui, né? Então não é favor, é uma devolução de serviço, né? A gente paga o imposto e esse imposto vira dinheiro, que vira salário, e esses caras têm que trabalhar pra gente, só que eles trabalham contra a gente, né? Eles favorecem um grupo e espancam outro, né? Então, eu fiquei muito assustado com essa matéria, né? E com essa possibilidade de ter esse apoio da polícia militar num possível golpe, né? Isso me pegou bastante, eu não sei, foi uma coisa que ficou me incomodando o dia inteiro, inclusive hoje. Claro, tem muitas outras coisas aí, a gente tem que ficar se blindando, né, das desgraças que mais incomodam a gente nesses tempos. Mas essa foi a da semana que me pegou. É a minha dica cultural pra gente não sair da pauta, né, dessa luta contra o racismo. É um livro, é o Contos Negreiros, né, do Marcelino Freire, que é um livro pequeno, um livro bem interessante e muito, muito forte, porque ele traz a gente para o nosso racismo estruturado aqui do Brasil, né? Ele devolve a gente para esse racismo. No momento que a gente tá se ocupando tanto do racismo alheio, quer dizer, o racismo não é alheio, ele é do mundo inteiro, né? É uma tristeza em qualquer parte do mundo, seja aqui, seja nos Estados Unidos, mas enfim, é que às vezes eu acho que a classe média em especial, ela tem uma possibilidade de se blindar da nossa desgraça. Então ela olha para a desgraça alheia, né, lá de fora, e, né, essa história de tipo... somos todos Charles, somos todos, enfim, e aí ela não olha pra cá, né, tipo, somos todos Cláudia, somos todos João Pedro, somos todos muita coisa, somos todos Marielle, né? A gente tem todo dia, né? Tá morrendo gente aqui e negro, e tá sendo denunciado isso na mídia, e a gente não vê uma mobilização contundente, né? Não que eu acho que a gente não deva se incomodar e sofrer junto com a morte do
do Floyd. Ao contrário, eu acho que é para sofrer sim, porque é horrível, é um crime hediondo. Mas eu acho que a gente tem que olhar um pouco para esse quintal aqui, que tá bem sujo. E sujo de muito sangue negro. E eu acho que esse livro do Marcelino, ele fala de uma forma leve e ao mesmo tempo pesada, e ao mesmo tempo uma crítica social e de fácil leitura, e que eu acho que nesses tempos é bom a gente tirar esse livro da estante e sair lendo ele, pra gente olhar pro nosso quintal, pra gente ver o nosso racismo estruturado como ele tá. A minha dica é essa, então, Contos Negreiros, do Marcelino Freire. Bom, o que ficou marcado para mim essa semana é a gente ter superado em muito o número de 40 mil mortos por conta de uma suposta gripezinha, segundo o nosso presidente. E a minha dica é um livro de fotografias chamado Abandoned Futures, do Tong Lam, que é um livro sobre lugares futurísticos ou não tão futurísticos assim, cidades e tudo mais, abandonadas, completamente abandonadas e tristes e deterioradas, que é para onde eu acho que está tudo caminhando se a gente continuar nessa toada. É isso. O que me tocou essa semana foram os manifestantes em Bristol, derrubando a estátua de um traficante de escravos, chamado Edward Colston. E isso reavivou em mim a esperança que eu tenho da gente ter os símbolos da cidade. E aí eu sou moradora, nascida e criada na cidade de São Paulo, que todos os símbolos dos bandeirantes sejam pelo menos explicados do ponto de vista de quem já estava aqui quando essas terras foram invadidas. E a minha dica é a entrevista que o Silvio de Almeida deu para o Bruno Torturra no canal do Bruno, que é o Fluxo. Tem alguém em casa, se não me engano, onde ele fala dos protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos, pandemia, a correlação com o Brasil, racismo estrutural nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Então, foi um dos melhores conteúdos que eu vi essa semana sobre o que está acontecendo e esse momento de convulsão social necessária que a gente vive. Bom, o que me marcou essa semana foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ter dito que a medida provisória que autorizaria o ministro da Educação a nomear reitores nas universidades públicas é inconstitucional. E o Alcolumbre avalia devolver o texto. Isso foi, para mim, a boa notícia da semana. A minha dica é o trabalho do Ivan Silva, sim, ele mesmo, o desafinado Ivan Silva, o trabalho Visão Periférica, que é um trabalho visual, é um trabalho de fotografias do Ivan, que ele registra a periferia de São Paulo com um olhar bastante inusitado. Você encontra as fotos no flickr.com/fotos/batucada fantástica e depois essas fotos motivaram espetáculos musicais num projeto idealizado pela Nancy. Sim, a Nancy Silva, outra desafinada. Isso deve ter mais ou menos aí, talvez uns 3, 4 anos. A Nancy, quando ela estava à frente da produtora Benza Deus, ela convidou diversos músicos, tais como o Maurício Pereira, o Tim Bernardes, que se apresentaram como Pereirinha e Pereirão, o Rodrigo Campos, entre outros, para montarem um show inspirado nas fotos urbanas feitas pelo Ivan. E você encontra alguns clipes desses shows no YouTube, é só jogar lá Visão Periférica Ivan Silva. O podcast Desafinados é um programa independente feito em parceria com o Mundo Pensante e a Rádio 9 Minutos. E o link de contato dos nossos convidados está no texto de apresentação de cada episódio. Dúvidas, sugestões, ideias, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. @Desafinadospod no Instagram e no Twitter, e no YouTube Desafinados Podcast.